Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Herreria, sejam bem-vindos ao canal e vamos para mais um raio-x da empresa. E a empresa que a gente vai estudar juntos hoje aqui é a Petrobras. Sim, Petrinha, grande Petrinha, querida de muitos, né? Vamos dar uma olhada na saúde financeira dela, vamos ver os gráficos, desde o gráfico mais longínquo, desde o gráfico anual até o mais recente. A gente vai trocar uma ideia sobre ela, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do vídeo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos aqui para a nossa tela, né? Para minha tela, vocês já devem estar vendo a minha tela aí. Eu já estou aqui no site Fundamentos com a Petrobras aqui para ver como é que tá a parte de fundamento da empresa, pelo menos o geralzão, né? E a gente já começa a chamar uma atenção aqui para a questão de lucro líquido da empresa, né? A gente observa que a Petrobras ela não é uma empresa muito regular com relação ao lucro. Desde aqui do começo do histórico dela, a gente observa aí que ela apresentava lucros, ela veio caindo, chegou a era Dilma, né? E ela começou a apresentar grande prejuízo. Depois as coisas foram se acertando, né? Ela voltou a apresentar lucro. Chegou no ano passado, ela apresentou prejuízo de novo. E aí, esse ano, tá saltando aí o lucro da Petrobras violentíssimo, né? Tá dando aí grande lucro a Petrobras, tá? Essa questão aí de hora apresenta lucro, hora apresenta prejuízo, pessoal, bom, o histórico, né, a gente pode dizer que dessa parte para trás, de 2018 mais ou menos para trás, era por conta, sim, de questões políticas, né? Teve questão de corrupção e tudo mais, né? Agora, daqui pra frente, pessoal, isso daqui a gente não sabe, pelo menos eu não sei, eu não pesquisei muito sobre isso para saber se é por conta da pandemia ou não. Ainda que seja por conta da pandemia, a gente vê que tem várias empresas resilientes em crise, né? Que mesmo em época de crise, continua dando lucro. Às vezes dá um lucro menor, mas continua dando lucro. Deixa eu só arrumar a câmera aqui, pessoal. Mas continua dando lucro. Então, seja por conta de pandemia, seja por outro motivo, a gente observa que isso daqui, pelo menos no meu entender, não é uma coisa muito agradável de se pensar aí para manter um ativo, né, por longo prazo em carteira, tá? Pensando realmente no investimento, em alguma coisa nesse sentido. De outro lado também, né, a gente tem que mencionar que existe sim questão política aí muito forte envolvendo a Petrobras, o que é mais um sinal amarelo, mais um sinal de atenção para a gente investir nesse ativo, né? A gente sabe que aqui no Brasil a questão política é muito complexa, é muito complicado, tem muito caso de corrupção, enfim, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas, né, pelo histórico dela a gente observa, né, que quando tem o dedinho político ali, destrói a empresa, né? Imagina só, a empresa que basicamente mantém um monopólio de exploração de petróleo no Brasil, né? Ela dita, agora não muito mais, mas na época de 15, 16, 17, ela ditava o preço do petróleo aqui no país, né? E apresentava prejuízo. Enfim, né? Vamos lá. Resultado financeiro dela vem de uma negativa muito grande, agora começa a melhorar, tá? O EBIT dela subindo, margem também subindo, receita líquida aí fazendo aí uma espécie de topo triplo, né? Mas enfim, com relação à parte de balanço patrimonial, pessoal, a gente vê aqui um patrimônio líquido subindo, tá? Ela já teve esse patrimônio líquido, é o pico de patrimônio líquido dela. Não, ela já teve aqui em meados de 2014, antes do estrago todo da Dilma, ela tinha um patrimônio líquido aí basicamente no mesmo patamar do que está hoje, tá? Com uma diferença, né? Antes o patrimônio líquido dela chegou no pico, mas a dívida continuou aumentando. Agora ela tem um patrimônio líquido também no mesmo ponto daquele pico anterior, mas a dívida vem diminuindo. Isso é um ponto muito positivo para a Petrobras, tá? Ela tem bastante dívida ainda, mas a dívida vem diminuindo. Se a gente vier aqui para os detalhes, os indicadores fundamentalistas da Petrobras,
a gente observa aí que o PL dela está em 3,42, é um PL extremamente atrativo para uma companhia do porte da Petrobras, tá? Muito, muito atrativo. Ela está pagando um dividend yield aí de 8,9% ao ano, que é muito bom, e o ROI dela também está extremamente interessante, 28,8% o ROI da Petrobras. Então a gente vê aí que, em resumo da parte fundamentalista, a gente tem aí um lucro líquido bom atualmente em curto prazo, mas historicamente a gente vê que não é um lucro líquido consistente, né? Horas ela apresenta lucro, horas ela apresenta prejuízo. Esperamos que isso mude, mas a gente não sabe até quando vai continuar assim, né? A gente tem aí uma dívida caindo, um patrimônio líquido subindo, um PL muito bom, um ROI muito bom e a cerejinha do bolo, ela paga dividendos, tá? É uma empresa aí que tem fundamentos interessantes, tinha tudo para decolar se não fosse o pezinho atrás por conta de gerência política aí, gerenciamento político dela, né? Questão de envolvimento em questões políticas da Petrobras é o que mata essa empresa, tá? Então, eu sempre fico com o pé atrás e prefiro sempre não tomar posição de longo prazo ou buscar investir em empresas que têm muito envolvimento político, tá? Porque a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Vale ressaltar, né, que ano que vem, 2022, é ano de eleição presidencial. Então, dependendo de como for aí as opções, de quem for o presidente eleito para os próximos 4 anos aí, né, esse ativo pode sofrer muito, tá? Então, é bom ter cuidado. Por mais que a parte fundamentalista, tirando a parte de lucro líquido, que para mim é mais importante, tá? Esteja redondinha, repito, com exceção da parte de lucro líquido, todo o resto está redondinho, né? Existe também essa pulguinha aí atrás da orelha que vocês têm que ter, todo mundo tem que ter quando fala de investir na Petrobras, tá? Se vale a pena correr o risco ou não, aí fica a critério de cada um, do perfil de investimento de cada um com relação à parte fundamentalista. Agora a gente vai passar aqui para a parte gráfica, começando pela Petrobras no gráfico anual, e a gente observa aqui que a Petrinha no gráfico anual, ela subiu, deixa eu ver se está tudo certo a gravação aqui, tá? Ela vem subindo, né? Desde o começo aqui do histórico que a gente tem, ela subiu, ok? Depois ela fez uma correção bem grande e agora ela vem subindo novamente. Tá testando um topo aqui, que é justamente a região dos 30, 32 reais, pessoal. Essa região para Petrobras aí é uma região que ela já vem testando há muito tempo, olha só, né? Para vocês observarem, só no gráfico anual, tá? Foi um teste, 2 testes, 3 testes, 4 testes, 5 testes, está chegando o final de setembro e ela está fazendo o 6º teste na mesma região, ok? Então, tá em região de topo. A verdade é essa, pessoal. Petrobras está em região de topo e um topo extremamente forte. Por outro lado, a gente observa, né, que no ano passado fez esse candle aqui, uma queda muito forte por causa da crise do ano passado. Ele conseguiu reverter praticamente todo, formou uma barra de queda aqui e esse ano está sendo feito aí uma barrinha de alta, tá? Isso significa que isso daqui pode ser uma barra de queda ignorada, e uma barra de queda ignorada, se rompida para cima, pessoal, com vontade, com vigor, ela pode aí ser bastante explosiva, tá? Dizem aí os livros, né, que a barra de queda ignorada, a primeira barra de queda ignorada de um movimento, pessoal, ela tende a marcar basicamente a metade da onda como um todo. Então, se ela marca metade da onda como um todo, a gente pode replicar esse movimento aqui para cima e a Petrobras teria um alvo aí de R$ 228 reais para os próximos anos, tá? Isso daqui, obviamente, a gente está falando de gráfico anual, né? Então, graficamente falando, é isso, tá?
É muito, muito interessante se romper essa barreira gigante que a gente tem aqui no gráfico anual, tá? Se a gente passar agora para o gráfico mensal da Petrobras, a gente observa que no gráfico mensal, né, ela veio aí nos últimos anos, desde 2016 subindo, fazendo o zigue-zague dela. Ano passado teve a grande queda vertical e ela vem agora devagar, né, tentando aí se estabilizar novamente, né? A gente pode até colocar aqui os indicadores, as médias que eu gosto de usar, e a gente observa também, pessoal, que a banda de Bollinger dela está totalmente flat, ok? Mas ela não está estreita, né? Ela está flat, assim como a média de 21 também está flat, né? Está bem horizontal, mas eu não vejo afunilamento aí na banda de Bollinger, o que indica que isso daí tende a continuar uma consolidação ainda por um pouco mais de tempo, provavelmente, tá? Claro, pode romper, obviamente pode romper para cima, pode perder tá um pouco mais difícil, porque nós já temos aqui todas as médias sustentando o preço, tem regiões de suporte e tudo mais, né? É muito mais fácil ela ir para cima do que vir para baixo, tá? Mas pode acontecer sim dela romper, mas o que eu penso em relação à Petrobras é que ela tende a continuar aqui um pouco mais dentro desse range. Eventualmente ainda ela pode passar aqui os R$30, e aqui a gente está falando de gráfico mensal, pessoal, não é passar um dia, 2 dias, é passar por algum tempo, por um mês, 2 meses, os R$30, depois até voltar para testar novamente essas médias aqui de baixo. É um cenário possível para a Petrinha, tá? Tudo, principalmente como a gente já falou, né? Também por conta do ano que vem, que é ano de eleição e tudo mais, acho que é muito difícil a Petrobras ano que vem aí performar muito bem, pelo menos aí antes da eleição, tá? Bom, esse é o gráfico mensal. O gráfico semanal da Petrobras, aí sim a gente vê um afunilamento, um estreitamento das bandas, né? Um candle de força essa semana, o que é muito bom, e ela beirando o topo ali, o que também é bom aí para a Petrobras, corroborando também essa possibilidade de rompimento de topo, tá? Se romper esse topo aqui também tende a ficar bem interessante a Petrobras. Fez aqui também, além da barra de força, tem um PC de compra, tem um preço de fechamento de reversão, então nós temos aí bons sinais, né? Bons setups aí, todos apresentados em uma só barra, que é a barra dessa semana, tá? Então no gráfico semanal tá muito interessante a Petrobras, e já no gráfico diário ela tá para mim um pouco esticada, ela tem essa formação aqui, né? Ela caiu forte, fez um repique, caiu, tentou perder fundo, não conseguiu, fez um rompimento falso e agora vem subindo aqui, acionando esse W efetivamente, né? Mas temos uma preocupação aqui, que é a média de 20 inclinada para baixo, principalmente com relação ao ângulo de inclinação dessa média, tá? Uma média inclinada dessa forma aí, para mim ainda precisa de uma correçãozinha, Petrobras, nem que seja um teste de novo na média, para a média começar a subir e aí sim ela vir para cima aqui, tá? Pelo menos é o que eu imagino que possa se formar. E se ocorrer isso, vai ser muito interessante, porque aí a gente pode observar aqui até a formação de um ombro, uma cabeça, tá? E aí ela vem aqui, né? Vai fazer o movimento dela aqui, depois ela faz mais um ombro aqui, um ombro, cabeça, ombro invertido. Tudo bem que tá em topo, né? Mas enfim, a gente consegue ver esse movimento, e aí essa recuperação em padrão V aqui pode ser bem significativa para a Petrobras, tá? É isso que eu vejo da Petrobras então, pessoal. Fundamentos relativamente bons, se não fosse questão política, que envolve muito, né? Tem muita influência na Petrobras, e a parte também de lucro líquido, que para mim é a mais importante.
Gráfico anual está testando resistência e por consequência, né, todos os demais gráficos estão testando a mesma resistência, por isso que é uma resistência muito forte. Também temos aí uma possível barra de queda ignorada, a gente só vai saber se ela realmente vai ser uma barra de queda ignorada ou não no final desse ano de 2021, mas está aí bem interessante o gráfico anual. Gráfico mensal está acumulando no topo, mas ainda para mim falta um pouquinho mais de estreitamento das bandas. Vamos ver como é que ela vai se comportar daqui para frente, mas para mim ainda falta, tá? Pode ser que rompa, mas para mim ainda falta um pouquinho. E o gráfico semanal já está aí com esse estreitamento formado, né? Já está possibilitando aí um novo alargamento disso daí, uma abertura de boca de jacaré, como a gente comenta, né? Como é conhecido aí essa configuração gráfica, né? Quando a banda está estreita, de repente ela se abre, né? Por que ela se abre? Porque de repente vem mais um candle de força aqui, ó, rompendo a banda para cima, tá? E aí a banda se abre e isso aí indica uma possibilidade de um excelente movimento para cima. O gráfico semanal já está possibilitando isso. Gostaria de estar vendo isso daqui também no gráfico mensal, tá? E no gráfico diário existe essa possibilidade de chegar até aqui em cima, mas por conta, mas por conta dessa queda aqui, dessa inclinação da média de 20, eu acho um pouco mais complicado disso acontecer. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado aí por você que tem acompanhado o vídeo até o presente momento. Se você quiser que eu faça um raio-x da empresa de algum outro ativo, é só colocar aqui nos comentários, beleza? Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau, tchau, pessoal.